Boa noite, amada igreja, graça e paz. Podeis assentar. A gente vai ler bastante hoje. Então já lemos em amor e reverência, já lemos em pé, agora vamos ler bastante sentados. Eu quero convidar os irmãos para nós darmos continuidade, como o pastor Michael falou. É só importante eu fazer uma pequena introdução do que nós, até agora, como igreja, nós estudamos, o que nós buscamos, porque nós estamos entrando agora numa reta final, que são, digamos assim, são verdades... Pode colocar, filha. Os irmãos viram aqui que eu botei uma placa de trânsito, mas essa placa é a mais pura verdade sobre a conversão, tá? Só para vocês verem que a gente tem até um símbolo pronto já, né? O que é? Estava indo para lá, não vou mais, agora eu vim para cá. Isso é conversão, resumido é isso, né? Voltaram, né? Só que tem um lugar que a gente tem que se voltar, tem alguém que a gente tem que se voltar e a gente vai falar, né? E essa pessoa é Deus, já vou dizer, não, nosso Deus. Pode passar, filho. Então aqui, ó, até agora a gente viu sobre pregação expositiva, teologia bíblica, preservação das escrituras, o evangelho, evangelização, que foi uma decisão nossa, nós trocamos a ordem por decisão, né? O pastor Michael achou também coerente, e agora nós vamos falar sobre conversão. Só que a partir daqui, irmãos, o pastor Michael vai ministrar sobre membresia, né? Talvez, se ele achar necessário, eu possa ajudar também, mas a gente está sempre alinhados, né? Mas, a princípio, ele vai ministrar sobre isso. Inclusive, eu posso falar, né, pastor? Vai ser aos domingos. Domingo ele vai iniciar uma série de exposição temática das Escrituras sobre o entendimento bíblico. O que a Bíblia diz, o que é uma membresia. Então é a Bíblia que vai dizer, é Deus que vai dizer o que é a sua igreja, o que é o seu povo, seu rebanho do seu pastoreio. Então o pastor Michael vai dissecar a luz da Escritura com a gente aos domingos, o que é membresia. Começa esse domingo que vem, né? Glória a Deus, né? Então nós vamos, para dar uma intensidade, porque a gente vai entrar em membresia com o pastor Michael, depois a gente vai entrar com o pastor Michael também em disciplina, né? Que é digamos assim, é um assunto, dos assuntos que estão aqui, irmãos, esse assunto aqui, disciplina, é um dos assuntos mais esquecidos, mais abandonados nessa igreja atual, essa igreja brasileira e a igreja americana, ocidental. A igreja europeia, eu acho que também já está bem ruim também. Faz tempo até, na verdade até já está meio morta, né? Mas disciplina, que é muito bíblico, é um assunto muito importante para uma igreja bíblica, saudável, precisa ser abordado urgentemente. Isso é raríssimo que eu ouvi. Eu nem lembro a última vez que eu ouvi, assim, de púlpito, ensino sobre disciplina, mas eu já ouvi. Mas deve fazer muitas décadas. Para mim não lembrar, deve fazer, com certeza, mais de 20, 25, 30 anos, talvez, porque é raro. Nós vamos abordar a disciplina. Depois a gente vai entrar em discipulado e liderança da igreja também, né? Então esses assuntos aqui eles estão muito conectados, muito demais. Inclusive vai ter textos que eles vão ficar, né? Textos assim, meio, como é que eu vou dizer, polivalentes, assim, né? Textos que dá para usar nas várias situações, né? Mas aqui é uma coisa interessante, irmãos, a conversão, ela é possível, biblicamente, somente através do Espírito Santo. Isso aqui a gente já pode de cara falar. Sem o Espírito Santo, irmãos, não há conversão. Pode alguém ser convertido sem ter tido uma experiência, o batismo em Cristo, ser regenerado pelo Espírito? Não, não pode. Biblicamente falando, é impossível. Porque é impossível aos homens. Só é possível a Deus operar, né, a salvação, a regeneração, que a gente chama de batismo em Cristo, o novo nascimento, que a gente não vai entrar hoje. O pastor Michael vai estar entrando também, eu e ele, mais a fundo, na sequência desse assunto da conversão, que é inicial, né? Mas, de pronto, assim, eu quero dizer que só é possível com a presença poderosa, com a presença transformadora do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. É sempre bom lembrar, né?
a pessoa da Trindade, que ele opera isso, né, monergistamente, né, e também vai operar depois sinergistamente também em cada um de nós, com a santificação, com a edificação. Então, esse assunto, isso não é possível sem essa operação do Espírito Santo, sem uma pregação expositiva bíblica. Então, nós já aprendemos que a gente deve pregar expondo a Escritura para as pessoas, para ensino e também para evangelização. Nós aprendemos isso. Então, a gente deve pregar a palavra de Deus. Então, a pregação expositiva da Escritura da palavra de Deus, com a unção, com a graça e a autoridade do Espírito Santo. Nós devemos ter uma teologia bíblica, ou seja, uma visão bíblica, uma ótica bíblica, para que isso seja gerado fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós aprendemos que isso foi preservado a nós, o Deus soberano, poderoso, preservou sua Escritura. Ela é fiel, ela é autêntica, ela é a palavra de Deus entregue a nós, pelo Espírito Santo, por cada escritor, por cada patriarca, profeta, apóstolo, por todos que escreveram, os evangelistas. E também nós aprendemos que no centro dessa Escritura nós temos uma mensagem central, que é a mensagem mais importante, que é o Evangelho. E dentro do Evangelho nós sabemos que a pessoa é tudo sobre Cristo. Ele é tudo sobre Ele. Tudo dele, por Ele, para Ele. Todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja. Ele é aquele que veio na plenitude dos tempos para restaurar, para reconciliar o homem com Deus. Ele é o Salvador e a salvação. E Ele é Deus. 100% homem, 100% Deus. Ele é o sujeito. Ele é o protagonista. É tudo sobre Cristo. E nós aprendemos sobre a cruz de Cristo, que nós jamais podemos esquecê-la, deixá-la de pregar, de amá-la, de carregá-la, de pregarmos sobre ela, porque o Evangelho da cruz é o poder de Deus também. O Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz, a mensagem da cruz, é o poder de Deus para a salvação de quem crer, fé, quem se arrepender. E aí a gente aprendeu a tomar nossa cruz. E aí, como o pastor Michael falou, aí nós temos a evangelização, e o conteúdo dessa evangelização é aplicado, é pregado por nós somos os instrumentos de Deus, mas é aplicado, é operado pelo Espírito Santo. É Ele que convence, lembra? Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem é que converte o homem? Quem é que regenera? Quem é que opera a salvação? Quem é que vai transformar o entendimento, vai tirar as escamas dos olhos, os tampões dos ouvidos, vai quebrantar o coração? Isso é obra de quem, meus irmãos? Do Espírito Santo. Às vezes a gente não enxerga o que está debaixo da terra. Eu conversava com o pastor Michael, a gente não vê isso aí. A gente vê o brotinho nascendo, daí ele toma forma, aí ele dá fruto, daí tem as evidências, pelos frutos conhecereis, né? Se são dignos de arrependimento, se são bons, o que a gente consegue ver, mas o que a gente não consegue ver é a obra de Deus poderosa, é o Espírito Santo. Então, nesse sentido, para nós chegarmos aqui, conversão, para não acontecer, como o pastor Michael muito bem iniciou dizendo, né? Irmãos, às vezes a gente está aqui, daí começam a chegar pessoas, daí a gente fica até, né? Só que aí, como é que elas estão chegando, assim, sabe? Será que elas são? Será que elas não são? Como nós não somos Deus, porque o homem conhece o exterior, mas Deus, o interior, o coração, Deus sonda o coração. E Ele que vê se tem caminhos maus, Ele não precisa que ninguém, Ele é onisciente. Né? Então Ele tem toda a ciência de quem é aquele que Ele criou, o homem, o ser humano, né? A mulher ali. E as suas instituições também, a família, a igreja. Ele sabe como é, porque os termos são dele. Os termos são aqui. Então, nós vamos buscar, nesse período, o entendimento bíblico, porque a gente escuta muita coisa sobre conversão, sim ou não? Isso é conversão. Esse é convertido, não é assim? A gente vê alguém quebrado, assim, chorando. Nossa, coisa mais linda, assim. De joelho, de cara no chão. Isso aí é convertido. Será?
Como é que a gente consegue testificar que alguém é ou não é? Jesus, ele falou alguma coisa sobre isso? Os apóstolos, os profetas falaram. As evidências. Jesus, inclusive, foi dizer, né? Olha, pelos frutos conhecereis a árvore. E os frutos precisam ser dignos de arrependimento. Precisam ser aprovados. Só que essa obra interna que nós não enxergamos, sempre faz isso aqui para nós lembrar, é só do Espírito Santo de Deus. Só Ele. É uma obra exterior que ela começa a se tornar interior. Até então, ela vem de fora para dentro, depois ela funciona de dentro para fora. Porque inicialmente, o homem, ele não tem, a criatura, o homem é o ímpio, esse que está morto espiritualmente, de Adão, né? A natureza pecaminosa, adâmica. Quando ele nasce lá da mamãe, do papai, né? Ele já nasce pecador. E também tem uma outra coisa que é importante falar já de cara aqui, é que mesmo que nós estejamos numa situação inicial e contínua de conversão genuína, porque isso é do início ao fim da vida, nós vamos ter que nos converter todos os dias. Tem a conversão inicial, que nós vamos tocar nela, que ela é um rompante inicial junto com a salvação, com a regeneração, com o novo nascimento, mas tem também aquela conversão diária, né? Sempre diante do Evangelho a gente acaba se convertendo nos maus caminhos, operado pelo Espírito Santo de Deus. Mas, irmãos, nós somos pecadores até o fim. Isso aí não vai mudar. Nós vamos até que Cristo volte, nós seremos o quê? Pecadores. Nós vamos pecar. A gente não pode esquecer disso. Porque isso é um lembrete para nós que a gente não consegue cumprir os 10 mandamentos, que a gente não consegue moralmente se qualificar a ter direito a se salvar, né? Por ser justo, né? Tem uma seita coreana que já está em Porto Alegre, na rua da minha mãe, que eles dizem, um pregador estava lá, eu estava presencialmente lá, eu e o pastor Eloy, saudoso, nós estávamos lá, eu e ele, e o pastor que estava lá no norte-americano falou assim: vocês sabiam que baseado em Romanos nós somos mais justos que Jesus? Uma heresia gravíssima, né? Então, alguém moralmente que começa a viver de uma forma que não foi uma obra do Espírito, não foi conduzido à Escritura, pode achar que pode ter a moral de se achar convertido, de querer enquadrar todo mundo nesse hábito, né, de regras, né? Será que o que define uma conversão é a vestimenta de alguém? É lógico, irmãos, que vai ter uma influência ao longo de... Aí a gente pode usar uma palavra que eu não gosto muito, que é o processo, né? Eu não gosto muito dessa palavra, depois eu explico por quê, mas a gente vai usar essa palavra ao longo, porque ela é necessária. Porque, como eu falei, é de contínuo até o final da nossa vida, nós vamos ter que ter fé, até o fim, exercer a fé. Nós vamos ter que arrepender, amém? Todo dia tem que arrepender, tem que quebrantar, tem que se encher do Espírito, tem que ser cheio da palavra, abundantemente, ricamente, ser cheio da palavra, do Espírito, andar em santificação, né? Purificação, né? Que é um termo também bem esquecido, né? As pessoas não falam mais nisso, né? Consagração é mais conhecido, que é muito semelhante, né? Mas também a gente vai ter que andar em conversão. Conversão dos maus caminhos sempre, sempre. Viu que pegou uma via lá que está errada, irmão? Volta e te volta para Deus, amém? Volta para Deus. Vamos lá, vamos ler aqui junto comigo então. Então, dito isso, né, uma obra do Espírito Santo, nós queremos que Ele está conosco do início ao fim, aqui naquilo que Deus tem nos dado, né? Vamos lá. O entendimento bíblico da conversão. Primeiramente pelo significado e sentido da palavra de Deus na Bíblia, né? Da palavra expressão conversão, né? Que o pastor Michael, até vou me utilizar aqui rapidamente, ele me mandou hoje de tarde, eu não consegui acrescentar, mas não tem problema que eu pego aqui, ó. Tem uma coisa que ele escreveu que eu quero usar aqui. A palavra conversão, meus irmãos, no original, tá?
Eu botei ali o hebraico e o grego, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas é em toda a Escritura, tá? Ali no hebraico ela tá, é como se fosse assim, sub, mas eu não sei como se pronuncia, né, no hebraísmo, tá? O que significa? O pastor Michael botou do grego, daí no grego eu vou usar aqui o material dele. Essa raiz primitiva, ela significa retroceder, né, da onde estava, de um lugar para um outro lugar, né? Retornar, virar-se, né? Ele é um transitivo e um transitivo, né? Ele é literal, ele é figurado e ele tem caráter, ou seja, ele tem moral. Ele também atinge a questão moral. Então, a questão moral não está, eu falei assim, não de forma pejorativa, né? Uma pessoa querer moralmente se qualificar, ser convertido, não consegue. Mas muda o caráter, a moral da pessoa? Muda, com certeza. Aquele que minta, não minta mais, fale a verdade para o seu irmão, quem roubava, não roube mais, né? Os 10 mandamentos, toda aquela envergadura, todos os 683 mandamentos que tem, pelo menos ali, né, naquela época, né? Então, tem um caráter também moral, né? Necessariamente o conceito de retornar ao ponto de partida pode fazer sentido, né, a partir do momento que seja uma origem e essência. O que significa isso aqui? Significa lá em Gênesis 1:26, se nós lembrarmos. Quando Deus criou o homem perfeito. Então é muito importante a gente lembrar a qualidade da criação de Deus, porque tudo quanto Deus faz é perfeito e durará eternamente. Né? A gente lembra isso, que a Escritura nos ensina isso. Então, nesse ponto, irmãos, o que nós entendemos? Assim, eu comentava com o pastor Michael, quando fala assim, retornar à sua essência, à sua origem, irmãos, o nosso destino é o céu, é a cidade santa, amém? A Nova Jerusalém. Mas também, de certa forma, mesmo que figurada apenas, embora eu acredite que para mim é quase que literal, quando fala lá nós vamos ler esse texto de João 3, que Jesus fala assim, é necessário vos nascer de novo. Quando Nicodemos recebe aquele imperativo de Jesus, aquilo ali do original, do grego, é do alto, de Deus, o novo nascimento. Então o que eu quero dizer com isso? O nosso destino não é apenas o céu, simplesmente. Não é somente o céu, mas a nossa origem também o é, nesse sentido. E no nosso caso, acaba sendo em duas vezes, porque quem nos criou? Deus nos criou. Com o seu fôlego, com as suas mãos. Só que daí, nós pecamos e morremos, conforme lá está em Gênesis 2. Né? Se comerdes, certamente morrerás. O homem comeu, o ser humano comeu, Adão e Eva. Então o homem está morto nos seus delitos e pecados, nas suas ofensas, como dizem em Efésios 2, e esse homem precisa de uma mudança. Então esse homem ele não tem mais comunhão com Deus. Então o que acaba acontecendo com isso? Quando Deus em Cristo restaura esse homem, Deus, homem, lembra? Cristo, resposta. Restaura esse homem através da fé e do arrependimento, por obra do Espírito Santo. Ele é batizado em Cristo, ele recebe o novo nascimento, ele é regenerado pela palavra, pelo Espírito Santo ali, né? Santificado com água pura, remido pelo sangue de Jesus, perdoado, justificado, tudo isso que a gente já sabe. Começa a ser santificado. Tudo isso, irmãos, ele é uma nova criatura, pelo poder de Deus. Então, desta forma, nós podemos entender também que não só o céu é o destino, mas também a origem, o alto, Deus. Deus é a origem do homem, assim como o seu destino novamente. Então, quando a gente fala ali eu botei assim, a palavra, a expressão conversão, eu botei assim, volta para Deus, estão vendo? Isso ali, volta para Deus, olha lá, que é sub, né? Então tem essa perspectiva. Agora nós vamos falar aqui do grego, Novo Testamento. O pastor Michael me colocou aqui a transliteração é epístrofe, né?
O original é uma palavra que eu não sei falar grego, então eu não vou nem arriscar aqui, que não dá para entender. É grego mesmo, né? Entenderam, né? E a tradução é conversão, como substantivo, e depois vai ter várias incorrências como verbo. Tá? O pastor Michael anotou aqui, ó, por exemplo, 39 vezes como verbo, né? Mas 18 vezes traduzido como o verbo converter, bem interessante, né? Ele também colocou aqui, ó, aparece 18 vezes, né? Como verbo também voltar, virar e converter, seria o significado, o sentido da tradução, né? Voltar, virar, tornar, né? Tornar, né? Que aí é ir e vir, né? É nesse sentido também. E também converter, que é a palavra mais usual, né? Estrefou. Aí aqui é o verbo, né? Estrefou. Um exemplo aqui é o que está em Mateus 18, né? Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então, Mateus 18, 3 é este verbo que aparece 18 vezes no Novo Testamento, como voltar, como converter, virar e tornar de volta, né? No grego, parece que a palavra fica mais ampla, né? Por exemplo, epistefro, ele é potencializado, né? O pastor Michael comentou comigo que ele ganha uma potência que ele amplia e aprofunda a palavra. Ele vai dizer que é reverter uma situação, né, de volta, virar-se, converter-se no sentido de retornar, né? Também tem a mesma intensidade que pode ser usada para se voltar para Deus, que é a sua origem do ser humano criado, entenderam? Essa mesma intensidade pode ser usada ao contrário, viu? De se voltar contra Deus, no sentido de se voltar para o pecado, de amar mais o mundo. Tem uma expressão muito triste do apóstolo Paulo, que ele vai falar de Demas. E Demas amou mais ao mundo e nos deixou, né? Lembram disso? E Demas, se for olhar quem é Demas, irmãos, ele era alguém que andava com Paulo, era um dos braços direitos de Paulo. Era um servo ali de Deus, convertido. Só que Demas se voltou contra Deus, se voltou para o mundo, amou mais ao mundo e abandonou, apostatou da fé, abandonou os apóstolos ali, deixou de ser um discípulo, né? Esse é um exemplo que tem outros exemplos aqui, tem os textos aqui, inclusive, só que a gente não precisa entrar, a gente vai se aprofundar disso de uma outra forma, né? Aí eu botei aqui umas considerações. A conversão é um giro de 180 graus, que a gente escuta muito isso. Não é um 360, né? Porque a gente já sabe que o 360 a pessoa volta para o mesmo ponto de partida, né? Então a pessoa estava aqui, aí foi lá conhecer o evangelho, e aí depois vou voltar para onde eu estava, né? Então ela não converteu, não mudou a direção, não mudou a situação, não tem uma nova maneira de viver, ela continua a mesma. Só que agora com uma roupagem religiosa, né? Assim, farisaica, né? Hipócrita. Essa é a palavra. Ela é falsamente, é uma conversão falsa. Então, é 180 graus, uma virada, né? Uma virada da vida de alguém. É virar completamente a vida de alguém do pecado para Cristo, né? Para o perdão de Cristo, da salvação, né? Da perdição para a salvação, da adoração de ídolos, como dinheiro, né? Para a adoração de Deus, do único Deus, né? Isso aqui é muito interessante, ó, das seitas, ó, da autojustificação, que é o que a gente estudou muito no ano passado. As seitas, as pessoas se acham boas, elas se acham que pode se salvar, que pode se auto-justificar, se auto-santificar, se auto-endeusar até mesmo, algumas pessoas, né? Lá das seitas que a gente estudou. Então, da auto-justificação para justificação de Cristo, que é o primeiro ato de Deus, a justificação em Cristo, né? Do governo do ego para o governo de Deus, ou também do governo do pecado, como dizem Romanos, né? Já não terá mais domínio o pecado sobre vós, mas agora é Cristo, né? É o novo Senhor. Então, tudo isso é conversão, do governo do ego para o governo de Deus, ó. A conversão é o que acontece quando Deus desperta aqueles que estão espiritualmente mortos, né?
a terem fé. O pastor Michael me explicando isso, né? A pessoa, ela tem fé inicialmente. Ela começa a ouvir a palavra de Deus, ela passa a crer, e aí ela se arrepende, e ela, né? E Deus começa, né? Deus regenera ela, Deus faz ela nascer de novo, e quando vê ela está ali já no primeiro ato convertida, porque ela se voltou para Deus, só que agora ela, até o final, ela vai seguir pecadora? Vai. Mas ela vai sempre se converter dos maus caminhos, se arrepender dos pecados, agir com fé, com arrependimento, com quebrantamento, buscar ser cheia do Espírito Santo, viver em santidade, piedade, na prática, nas boas obras. E assim, tudo isso que a gente tem entendido do Senhor. E os capacita a se arrepender também dos seus pecados. Irmãos, Deus, tanto a nossa pregação do Evangelho, e como evangelistas, é sempre no imperativo. A gente tem que dizer para as pessoas, como a Bíblia diz, arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa é a pregação, é uma ordem, é um imperativo. Essa tem que ser a pregação. Isso não muda, gente. Mas, da mesma forma, irmãos, tanto nós temos o dever pela fé, e a gente consegue, pelo Espírito Santo a gente consegue, isso é operado em nós, a gente se arrepende, a gente crê e se arrepende, quanto o próprio Deus aplica em nós, nos conduz ao arrependimento. E aplica em nós a conversão dos maus caminhos. As duas coisas acontecem. Isso é muito tremendo, que foi o que eu botei ali, ó. E nos capacita, né, a se arrepender dos pecados, né? A conversão marca o início de uma jornada de fé e discipulado ao novo Senhor, né? Cristo, o Cristo, né? Jesus, né? O caminho do cristão envolve uma busca constante pela santidade, pela uma vida de obediência aos ensinamentos de Jesus. A conversão não é um evento isolado, mas é um ato de Deus inicial, primeiramente monergista, que a gente tem dito, né? É só Deus operando, porque só Ele pode, mas também é um processo contínuo de crescimento espiritual, uma renovação interior, né? Desde a justificação, passando pela santificação, a edificação, até a glorificação. Então, inicialmente, só para dar um esboço assim, nós vamos trazer aqui, nós vamos fazer uma coisa diferente nessa matéria, nessa verdade bíblica saudável. Tem uma coisa, meus irmãos, que nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos tentar, se Deus permitir, com graça e capacitação, pastor Michael e eu, dar uma dissecada em vários textos assim centrais que falam sobre palavras centrais da nossa fé. Novo nascimento, regeneração, salvação, selo do Espírito Santo, os batismos. O pastor Marco vai ministrar sobre isso, que é importante. Todos os batismos. Nós vamos procurar estabelecer biblicamente o entendimento bíblico, assim, não sei se é exaustivo, mas vamos tentar deixar seus irmãos assim saturados, assim, cheios do entendimento do Senhor, para ter uma fé genuína, firme, sem dúvida nenhuma, né? Não ter dúvida da salvação, não ter dúvida sobre a santificação, né? Não ter dúvida da vida que leva, se é ou não é, né? Às vezes a pessoa, não sei, agora eu não sei se eu sou ou não sou, né? Será que pode isso? O nosso Deus não muda. Nele não há sombra, não há variação, não há mudança. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Nós precisamos de mudança. A conversão é mudança. Mudança de vida, mudança de metanoia, lembra? Arrependimento, mudança de mente. Então nós precisamos. Mas, naquilo que Deus tem, a medida de fé e aplicação do Espírito Santo pela palavra, nós temos que ter uma fé também firme. E não ficar, né? Agora eu sou, agora não sou, né? Isso aí também a gente vai trabalhar muito, com a graça de Deus, né? Ter convicção, confiança, descanso. Tudo isso traduz fé. A fé não é só fé, assim. A fé, ela é isso. Ela é convicção, ela é confiança, ela é descanso, sim, também. Porque a pessoa que vive de fé em fé é uma pessoa que sabe quem é o seu Deus. E aí a questão já não é que eu vou largar a mão de Deus, mas será que Deus larga a minha mão?
que Deus garantiu? O que Deus garante? Nós vamos entrar nesses temas todos. O pastor Michael quer falar sobre calvinismo, né, arminianismo. Ele quer mostrar as duas óticas e mostrar biblicamente qual é a nossa posição. Não é nenhuma das duas. Fiquem com água na boca, né? O pastor Michael vai fazer isso, vai mostrar para nós. Não, nossa posição é bíblica. Nós vamos pelo que a Escritura diz, como sempre foi. A igreja vive com a sua regra de fé e prática pela autoridade e sujeição às Escrituras. Com todo respeito aos amados João Calvino, que não tem nada a ver com o calvinismo, às vezes, as pessoas até fazem uma certa... Não foi ele que fundou o calvinismo, sempre tem essas questões, né? Ficou um pouco estragadinho depois, o calvinismo, né? João Calvino vale a pena uma leitura, tem as ponderações, ele é errante, ele é pecador, ele é homem. É só não esquecer disso. Né? Assim como Armínio também, mas nós vamos chegar nisso, né? Então, pode passar, filha. Vamos entrar aqui, ó. Aqui a gente já falou sobre as duas palavras em hebraico, né? E em grego, né? Nossos objetivos é trabalhar sobre a mudança, tá? Sobre a conversão. É necessário? É possível? Tá? Isso aqui está falando da mudança, tá? É necessário mudança? É possível mudança? Tá? E de que mudança necessitamos? Qual é a mudança que nós precisamos? Né? E também nós de repente conseguir entrar hoje, essa quinta aqui a gente não vai entrar hoje, certamente. Essa aqui é um pouquinho mais profunda, complexa. É isso aqui que a gente vai fazer depois, né? Secando as palavras-chave. E o que esta mudança envolve, O que esta mudança envolve. Então vamos lá. Pode passar aí. Bom, aqui tem um texto que eu queria já mostrar para os irmãos, ó, Atos 14:15. Aqui é Paulo e Barnabé, né? Após terem curado um coxo em Listra, né? Dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Então eles estão ali aprovando ou eles estão reprovando o que eles estão fazendo? Paulo e Barnabé estão vendo, né? Aquele povo, aqueles homens, eles estão reprovando. Amém? Então ele está falando: por que vocês estão fazendo isso? Aí a coisa, ó, nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Daí só que eles vão falar: e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades, fazendo essas coisas, dessas vaidades que vocês estão praticando, desses pecados que vocês estão praticando, né? Ao Deus vivo, que fez o céu, né, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Aqui vocês já lembram que eu já puxei Gênesis lá. Que Deus criou o homem, criou um homem perfeito. O homem ficou imperfeito por si mesmo, desobedeceu, pecou. Ficou inútil. Como dizem Romanos, se fez inútil, foi destituído da glória, da presença de Deus. Né? Pode passar. Ó, esses dois textos aqui, né, a conversão é necessária, a gente já pode responder: sim, ela é necessária, tá? A mudança é necessária, né? O livro vai abordar como mudança, então, só para nós não fugir tanto assim, né? A gente está usando a palavra conversão, mas é a mudança, é a transformação, é se voltar-se para Deus, né? É a conversão. Então, em Efésios 2:1, em Romanos 3, do 9 ao 20, né, ele vai mostrar ali que os injustos, os mortos, os pecadores, sem temor de Deus, carnais, corruptos. Então, estamos falando do que, irmãos? Do estado atual desse homem, da depravação total. Assim como o pecado original, ele danificou tudo, né? Não só o homem, mas a natureza. A terra não era assim, irmãos. Tu consegue ver em Gênesis que começou a aparecer lá os abrolhos, o inso, o capim, a erva daninha, tudo começou com o pecado. O pecado afetou a tudo e a todos. Por isso que ele é o grande algoz, e ele nos separa de Deus, porque em Deus não há pecado. Nosso Deus, é a grande pergunta, irmãos, de todos os tempos, como um Deus santo, o Criador, todo-poderoso, justo,
único Deus, Pai, ao mesmo tempo. Amor pode se relacionar com um homem depravado, com um homem mau, né? Com um homem morto, injusto, pecador, sem temor, carnal, entendeu? Corrupto, desesperadamente corrupto, altivo, arrogante, orgulhoso, é tudo isso que a gente já sabe. Que nós somos sem Deus. Mas pela misericórdia, a única coisa boa que nós temos é a Cristo em nós. Cristo em nós. A esperança da glória. O Espírito Santo em nós. Isso é a única coisa boa. Totalmente boa, santa. É o Espírito Santo que habita dentro de nós. Nosso íntimo, nosso ser. Nos faz filhos de Deus. Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Por isso que eles chamam Abba Pai. Somente pelo Espírito de Deus. Que faz reconhecer, né? Testificar o Espírito de Deus. Então nós necessitamos o quê? Desesperadamente de mudança interior. De dentro para fora, dessa mudança que vai ser visível também. No processo de santificação, fica visível. Né? Na vida da pessoa, tu vai ver, inicialmente tu não consegue ver muito assim, mas depois tu começa a ver, né? A beleza vem, né? A beleza da santidade, a pureza, não é verdade? Né? De uma nova maneira de viver, né? A vida de Deus, novo rumo, uma nova direção e transformação. Eu botei, quando o pastor Michael me falou, eu consegui botar ali a tempo. É uma palavra que eu não estava usando muito, mas eu vou usar até por isso, por respeito, porque realmente é verdade. A transformação de glória em glória pelo Espírito de Deus que é feita em nós, meus irmãos. Que a nossa vida cristã, irmãos, da conversão do início ao fim, ela começa assim, de força em força, de misericórdia em misericórdia, de graça em graça, de fé em fé, de glória em glória, de transformação em transformação, até chegar de glória em glória. Essa aqui é a verdade. O final é a glória mesmo. Mas não haverá glória sem cruz. Então não se esqueçam de pegar a cruz. Amém? Cada um pegue a sua cruz. Né? Também faz parte dessa identificação, dessa luta contra o seu eu, contra o mundo maligno, contra Satanás, contra o pecado. Morrer, né, para si mesmo, negar a si mesmo, tomar sua cruz, renunciar a tudo, por amor de Cristo e do Evangelho. Vamos lá, ó. Eu quero ler alguns textos. A conversão é necessária? Sim. Né? Nós vamos continuar dizendo isso. Eu quero ler primeiro. Eu vou ler primeiro isso aqui, mas eu tenho uns outros aqui que eu anotei. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, texto muito conhecido de Ezequiel, né? Mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ele está questionando aqui. Mas olha só, o próprio Deus está dizendo, né? Que o ímpio se converta do seu caminho. Depois ele vai dizer do seu mau caminho. Então a pergunta é, a mudança é necessária? Vamos lembrar de só uns textos rápidos aqui. Primeiro Mateus 7, versículo 11. Se vós, pois, sendo o quê? Maus. Só para lembrar, entendeu? A gente lembrar, tem sempre que lembrar isso aqui. A gente é o quê? Sem Cristo, sem o Espírito Santo, maus. É isso. Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, né? Boas coisas, né? Boas dádivas, boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, né? Que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Pode continuar ali. Vai passando aí. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e esperançoso o caminho que conduz à perdição. E muitos que são maus, que são ímpios, sem temor de Deus, que lá em Apocalipse eles vão aparecer um montão de vezes. Lá em Apocalipse tem uma expressão que para mim ela encheu meus olhos negativamente. E não se arrependeram. E não se arrependeram. Lembra, irmãos? E não se arrependeram. Como apareceu aquilo, eu fiquei assim, nossa, a dureza do homem, né? Tão injusto, tão ímpio contra Deus, né?
São esses, irmãos, eles conduzem à perdição. E muitos são os que entram por ela, pela porta espaçosa. Pode passar. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos, esses aqui os que se tiveram fé, entenderam a sua condição, que precisavam ser salvos, se arrependeram, né? Há que a encontrem. Então são poucos, infelizmente, né? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, né? Que vêm até vós como ovelhas, mas interiormente são lobos, então não são convertidos, estão no meio, são profetas, gente. Eles têm um título, uma qualidade no meio do rebanho ali de profetas. Estão ensinando. Vocês estão vendo, estão entendendo o que eu estou mostrando para vocês? Será que todo mundo que está num púlpito pregando, será que a pessoa é convertida? Será que não é um lobo travestido ali em pele de cordeiro? Aqui não. Mas interiormente são lobos devoradores, né? Enfim, era até aí tá bom. Então aqui eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Agora abre para mim Efésios 5:8. A mudança é necessária, a conversão é necessária por quê? Vamos lá. Porque no outro tempo erais trevas. Então, se eu conhecia luz, e eu já sei que não há comunhão entre luz e trevas, isso é uma coisa bem lógica, tá, irmãos? Desculpa falar assim. Se nós apagar todas as luzes aqui agora, como é que fica? Não há comunhão entre luz e trevas. Já pararam para pensar nisso? Não há mesmo. E se alguém se mexer, pode se bater e se machucar, né? Nós brincávamos, quando nós era pequenos, 7 irmãos, imagina, né, hein, Bia? A mãe enlouquecia, né? De gato mia no quarto, com aqueles travesseiros. Você arrebentava. Só que tudo se machucava, batia na cama, porque não tinha luz. Nas trevas ninguém vê nada, gente. Se machuca, tu não vê quem está te batendo, em quem tu está batendo. É tudo assim, tudo. Mas é engraçado que às vezes tinha um quarto que ele tinha uma porta, tinha um furinho, que fizeram um furo. E se acendia uma luz por fora, a luz invadia o quarto. Acredita? Um furinho era o suficiente para a luz entrar em todo o quarto. E tinha uma estratégia naquele quarto, né? Alguém acendia a luz lá fora e tu via, né? Então, assim, não há comunhão entre luz e trevas. Então, nesse sentido, no outro tempo, eres o quê? Trevas. Então, há uma necessidade de mudança, irmãos? Sim. Não pode. Deus é luz. E em Deus não há trevas nenhuma. Tu não pode ter comunhão com Deus se tu é trevas. Mas agora, olha que texto lindo, irmãos. Isso aqui é Efésios 5:8, tá? Mas agora sois luz no Senhor. O Senhor é a luz do mundo, lembra? E nós não temos luz própria, viu? O Senhor é a luz. Nós somos como a lua que reflete a luz do sol. A luz é do Senhor. E Ele reflete sua luz, sua vida em nós. Então agora sois luz no Senhor. Andai. Ó a mudança aqui. É necessário ou não? Então agora eu não posso mais andar como eu andava no outro tempo. Agora eu tenho que andar como o quê? Filhos da luz. Então, 1 Pedro 2, nós vamos ver só mais esses 3 versículos. Eu tinha mais aqui, mas 1 Pedro 3. Do 1 ao 3, perdão. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, né? O genuíno leite, né? Espiritual, né? Não falsificado, por isso que ele é genuíno, espiritual, né? Para que por ele vá descrescendo. Se é que já provastes, já tivesses uma experiência, esse é o sentido do texto, que Deus é bom. Resumindo é isso, porque o Senhor é benigno, né? Mas que Deus é bom, também a gente poderia dizer.
É a bondade e a misericórdia de Deus, aquelas que nos perseguem para que nós nos arrependamos. O intuito da misericórdia é de mostrar que a gente não vai receber o que a gente merece, o inferno, a perdição, a morte, irmãos. Isso é misericórdia. A gente não recebe o que merece. Amém? É mostrar a graça. Porque na graça a gente recebe o que não merece. A salvação, o perdão, o céu, o amor, Deus, entendeu? Então, esse é o intuito dessa misericórdia que nos persegue todos os dias, essa bondade que nos revela quem é Deus, que nos salva de nós mesmos, do pecado, do mundo maligno, do inferno e de Satanás. Né? E aqui, então, o versículo 9, muito conhecido a gente tem, né? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, né? Propriedade exclusiva de Deus, né? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou à mudança. Que vos chamou das trevas, ó, da mudança. Então eu era, não sou mais. Eu deixo de ser. Irmãos, não tem jeito de uma vida cristã normal, assim, a pessoa continuar sendo o que ela era, irmãos, com todo respeito. Não tem jeito disso. Sério mesmo, assim, ó. Se tu conhece assim, que a pessoa era uma coisa, aí ela converteu, ela continua a mesma coisa, alguma coisa não fecha nessa conta aí, me perdoa. Alguma coisa está muito estranha nessa conversa aí. A gente vê isso em Paulo, a gente vê isso em Davi, quando Davi se desvia lá, né, e se arrepende, e se converte novamente, né. Em Paulo, irmãos, Paulo no capítulo 9, o início ele está com a carta lá para perseguir, ele estava com fome e sede de perseguir, de matar. No início do texto, da metade do texto para o final, a Bíblia diz que ele converteu, aconteceu tudo, todos os acontecimentos da conversão dele, e ele acaba pregando na cidade que ele foi perseguir. Vocês querem uma mudança mais plausível, uma mudança mais assim, uma crise, uma coisa drástica, positiva, no sentido assim de exuberante, assim, de mudança na vida de alguém está indo lá para matar, e quando vê, está lá, dando vida. Olha só isso é meio, tipo assim, isso é a loucura do Evangelho. Por isso que ele vai falar depois, né, para coisa, o Evangelho é loucura, gente, para quem se perde. Porque eu achava que servia a Deus. Eu matava pessoas achando que estava servindo a Deus. Essa é a história de Paulo. Fariseu de fariseus, doutor, sinédrio, poliglota, criado aos pés de Gamaliel, romano, cultura, tudo, dinheiro, família. E ele vai dizer a loucura do Evangelho, confunde tudo, porque agora ele ia lá para matar, daí houve uma mudança, uma conversão. Daí quando vem, aparece ele pregando na mesma cidade que ele estava indo para matar. Essa mudança, ela é avassaladora. É uma mudança que precisa mexer com a gente. Então, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus, né? No versículo 10, e aqui nós temos a garantia, né? Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. E não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E é interessante porque essa parte aqui no Novo Testamento, em Pedro, irmãos, abram comigo em Provérbios 28:13, rapidamente. Eu quero mostrar para vocês a questão da mudança, e aqui eu vou concluir essa primeira parte, a necessidade da mudança. Olha lá, Provérbios 28:13, né? Todos nós conhecemos a importância desse versículo nas nossas vidas, amém? Porque olha o que diz o versículo, que a gente não pode, né? O que encobre, eu, maninho, não posso encobrir minhas transgressões. Né? O que encobre suas transgressões nunca prosperará. Mas, se o maninho, né? Mas o que confessa, né? Ele confessa, ele anda na luz, que nem lá em 1 João, se confessarem os vossos pecados, ele é fiel e justo, né? Para nos perdoar, né? Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão e o sangue nos purifica de todo pecado. Mas o que confessa aí deixa e abandona,
o quê? O pecado, a iniquidade, a transgressão, alcançará misericórdia, alcançará mudança. E é uma consciência, irmãos, eu tenho essa consciência, é uma das partes da minha vida assim que eu sou um pouquinho mais filosófico, porque não tem como falar de outra forma, porque eu já não, tipo assim, eu sei que eu não sou como eu deveria ser ainda, como Cristo. Eu realmente sei que eu não sou ainda como Cristo. Não julgo, nem perto disso, né? Quando eu vejo Nicodemos conversando com Jesus, Jesus fala para ele, é necessário que tu nasça de novo. Nicodemos era mestre. Nicodemos era mestre da lei, da palavra de Deus, da Escritura. A gente não conhece nada da Escritura praticamente. Olha o que Jesus falou para Nicodemos. Então nunca foi conhecimento, nunca foi experiência. Nicodemos tinha o dobro da idade de Jesus, se olhar ali e se parear. Por isso que vai à noite, porque ele está indo para um jovem. Ele era um rabi. Ele tinha que perguntar para um jovem. Então ele estava envergonhado da sua condição, da sua insignificância. Ele sabia quem... Eu acredito que Deus estava se mostrando para Nicodemos inicialmente ali. Que ele estava conhecendo a Jesus, o próprio Deus. E Jesus fala para ele, necessário é nascer de novo. Imagina o nó que deu na cabeça de Nicodemos. E eu já velho, né? Dobro da idade desse moço, ele está dizendo para mim nascer de novo. Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus fala, se tu não entende das coisas daqui, porque tu precisa de mudança, tu precisa de um novo nascimento, de fé e arrependimento. É isso que Jesus está dizendo para ele. As coisas daqui. O que nós aqui precisamos, irmãos? Nós precisamos de fé e arrependimento. Precisamos de mudança para alcançar a misericórdia de Deus. Jesus vai concluir, né? Tu não vai entender as asas do alto. Não posso continuar essa conversa. Não tem como tu entender. Se tu não entende essas aqui, as de lá tu não vai entender. E não era o maninho, o fulaninho, o Zezinho. Era Nicodemos, um dos príncipes da cidade, que sentava à porta da cidade para aconselhar, dar conselho para quando as pessoas queriam consultar a Deus, a lei de Deus. Esse homem era chamado. Era um dos mestres mais importantes da história. E ele ficou pequenininho, assim, desapareceu perto de Jesus. Porque não é conhecimento, nunca foi. É obra do Espírito Santo, meus irmãos. É nascer de cima, nascer do alto. Eu quero ler com vocês, já que eu entrei aqui, porque é propício, nós estamos sendo direcionados para isso, João 2, bem no finalzinho. E aqui nós já vamos meio que seguindo para essa... Ó, João 2, 24. Vou ler o partir do 23, diz assim, João capítulo 2, 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome, por causa dos sinais. Fica claro no texto, né? Era por causa disso, por causa dos sinais. Eles creram no nome de Jesus, só por causa dos sinais, das maravilhas que Jesus fez. O 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Jesus conhecia aqui o íntimo, o coração, no caso. A mente, a vontade, quem eles eram, qual era a intenção deles. 25. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem, o que continha no homem. Que o homem era mau, que o pecado tinha consumido esse homem, trazido a morte, né? Tinha destituído esse homem não tinha comunhão com Deus, não tinha fé e nem se arrependia, não tinha alcançado misericórdia e não tinha sido cheio do Espírito Santo. Versículo 1, tem um E aqui, olha que interessante, ó. Versículo 1 do capítulo 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus.
E esse foi ter de noite com Jesus, como eu falei, né? E ele disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas bota ignorância. Eu não estou chamando Jesus de ignorante. Mas para nós, na nossa humanidade, a gente entende como ignorância. Eu acabei de ler para vocês no 24 do capítulo anterior, mas o mesmo Jesus não confiava neles. Então não adiantou Nicodemos chegar grandão nele. Tu é bom mestre, ninguém faz o que tu fazes, tu tá vindo da parte de Deus. Fez perfumaria, assim, um monte de elogio para Jesus. Vocês não acham que Jesus foi meio... Porque Jesus sabia qual era a intenção de Nicodemos. Jesus sabia quem era Nicodemos. Religioso, fariseu. Talvez naquele momento hipócrita. Então, Jesus conhecia todos ali. Então, Jesus falou assim, ó, na verdade te digo. Jesus não falou assim, ó, tipo assim, não rolou assim, ó, boa noite, tudo bem? Ah, muito obrigado. Não, que isso? Ah, meu pai, né? Jesus não aceitou a bajulação, a lisonja, né? Não se constrangeu nada. Jesus só olhou para ele assim, ó. Quem não nascer, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino. Ele começa assim, categoricamente, ó. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver. Então, de ver assim o reino, de entender, de ter conhecimento do reino. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Daí ele já entrou direto no assunto. Jesus foi direto, né? Jesus não usou perfumaria, não usou formalidade, né? Foi direto no assunto. Tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer, deu 5 e respondeu. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, né, não pode entrar no reino. Aí mudou, que é o mais importante, é isso aqui. Não pode ter a vida eterna. Se não nascer do alto, se não nascer de Deus, se não ter o novo nascimento, não pode. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilhes de ter dito, né? Não te maravilhes de ter dito. Perdão, essa é F, né? Trava-língua. Coisa boa. Necessário vos é nascer de novo. Aqui que está o imperativo todo o texto está aqui, ó. Não importava mais quem ele era. O mestre, doutor da lei, o príncipe da cidade, o grande, o sábio. Aqui caiu tudo por terra. Ó, se não nascer de novo, a gente não tem conversa. Não pode ver, não pode entrar, então... Ele vai dizer aquilo que eu falei depois ali, ó. Aí ele vai falar do Espírito Santo, né? E depois ele vai dizer... Tu é mestre, né? Ele reconhece quem é Nicodemos, né? E não sabe disso, no 10. Ele vai falando, e depois tem aquilo ali que eu comentei, né? O 12. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis, né? Se vos falar das celestiais, né? Não entendeu, né? Não creu, né? Não teve fé, não faltou ali, né? Mas eu também quero fazer um comentário. Eu creio que Nicodemos acabou se convertendo, tá, irmãos? O pastor também, ó. Eu acredito na conversão de Nicodemos, viu? Ele aparece depois com José de Arimateia, né? E honra o Senhor, e depois no Sinédrio ele vai também levantar em favor, ó. Então só para lembrar aqui, tá? Então a mudança é necessária, irmãos, sim. Ela é realmente possível também. Eu quero só ler mais aqui um texto, Marcos 1:15, e depois eu vou ler o último aqui, mas vamos ler esse aqui primeiro, ó. E dizendo, isso aqui Jesus está dizendo, né? Esse aqui é um texto muito conhecido, e ele é muito objetivo. Dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos
e crede no Evangelho. Aqui, quando Jesus começa a pregação do Evangelho, para que as pessoas venham a se converter, venham ser salvas, né? Venham conhecer o reino de Deus, venham conhecer a Deus, meus irmãos, isso aqui é inalterável. E isso aqui te traz a implicação de mudança. Sem nós entender isso aqui, que é inicial na pregação de Jesus, a gente pode mudar a pregação com o tempo, que é o que aconteceu em muitas igrejas. As pessoas chegam para congregar e não é dito para elas que elas têm que crer, ter fé e se arrepender. É raro isso. A pessoa está chegando assim, daí alguém já chega com todo o amor, né? E carinho e verdade, chega assim, ó, tu precisa crer em Jesus de todo o teu coração e te arrepender da tua vida. Jesus te ama. Tipo assim, sabe? E te ama muito, por isso que eu estou te falando isso. Creia e se arrependa. Muda. Te converte dos maus caminhos, te arrepende dos teus pecados. É óbvio que a pessoa ela precisa conhecer a Jesus. Porque ela vai ter que calcular. E nós precisamos apresentar Jesus para ela. Isso aí sabemos disso. Para ela conhecer o Salvador, conhecer a salvação, o amor de Deus, né? Eu quero também abrir rapidamente aqui no texto de Jeremias 24:7. Esse aqui. E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E também aqui Atos 11:18. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida, né? Eu já vou concluir. E Efésios 2:8. Que é um texto muito conhecido também nosso, porque pela graça sois salvos, né? Então é uma obra de Deus, a graça de Deus, operada por Deus, não pelo homem, né? Por meio da fé, por crer, né? E isso não vem de vós, ó, confirma, é dom de Deus, né? Eu vou ler só esse versículo, eu poderia acontecer, mas só para ganhar tempo aqui. Eu queria falar para os irmãos, nós precisamos de mudança, meus irmãos, precisamos. Às vezes, nós não sabemos o que nós devemos mudar, como nós podemos mudar, isso também pode acontecer. Também pode acontecer, só que a gente tem um Deus tão bom, tão poderoso, Ele é Deus, que eu acabei de ler para vocês, não sei se vocês repararam, mas Deus providenciando, irmãos. Tipo, dizendo que a gente tem que converter, mas nos convertendo, nos conquistando com a graça, sabe? Dizendo que a gente tem que arrepender, mas nos conduzindo ao arrependimento, nos dando, tipo assim, né? Nos fazendo arrepender. Assim, vocês estão entendendo? Nos dando coração. O primeiro texto que a gente leu ali, Jeremias 24:7. Vamos voltar só ali. Olha que interessante, irmãos, isso aqui. Isso está na palavra de Deus, a gente não pode desconsiderar. Lógico que nós temos um contexto, né? Ó, e dar-lhes-ei coração para que me conheçam. Então, Deus, a gente não precisa nem ter uma preocupação. Mas eu não conheço Deus, é difícil. Não entra na cachola. Não. Às vezes a pessoa fica meio assim, né? Eu sempre conto uma história que eu já ouvi, né? Que é a história do pai do... Já aconteceu muito parecida comigo, mas a história do pai do Heber Campos foi mais forte para mim. Até ele está bem mal, não sei se ele estava pregando o evangelho e, conseguiu pregar assim, de uma forma... Ele entendeu que era bem amplo, assim, bem profundo, né? E chegou naquele momento assim, que tu fica ali em silêncio, esperando essa pessoa quer entregar a vida, quer fazer a oração. Quem é da antiga entende isso aí, né? Quer ver a pessoa se entregando, né? Confessando, tipo assim, né? Aí, vamos orar, vamos. Daí, se tu quiser, tu pode
Daqui a pouco a pessoa assim, ficou meio constrangida, ele abriu o olho e assim, pastor, isso depende de mim ou depende de Deus? Aí o pai do Weber Campos, na resposta dele, eu fiquei impressionado e falou assim, olha, depende de Deus. Ele falou assim, Ele até assim saiu do peso dos ombros dele a questão da salvação dele. Mas na hora ele creu. Ele creu que Deus podia salvá-lo. E que Deus podia mudar o coração dele, podia mudar a mente dele, as atitudes, a vida, a maneira de viver. Deus podia dar uma nova vida, fazer ele uma nova criatura. Ele podia deixar as coisas que ele viveu até então. Foi isso que aconteceu em segundos, irmãos. Como é que isso é possível? Somente Deus, irmãos. É somente obra do Espírito Santo. A conversão, novo nascimento, salvação, né? Mas assim, a conversão e o novo nascimento, olha, é uma obra principal do Espírito Santo, assim. Ele regenera, ele usa a palavra, ele nos purifica, ele muda. Irmãos, o pastor Michael me lembrou de um texto, eu até vou ler aqui, porque Apocalipse 11:6, vamos ler só isso e a gente vai concluir daí, pastor. O pastor Michael ele deu uma ênfase para mim esse maninho. Deus é tão poderoso, é tão Deus, que ele muda a substância, ele muda a natureza das coisas. Vocês estão entendendo, gente? Ele muda, ele pega um lobo, olha o que eu estou falando, ó, ele pega um lobo, um falso, que porventura ele quer que ele creia, e ele transforma numa ovelha. Ele faz isso. Ele transforma numa ovelha, gente. Não é mais lobo. Deixou de ser lobo. Deus também faz isso. Olha esse texto que o pastor Marco mandou. Esses têm poder para fechar o céu, né, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas. Vamos ler comigo. Para convertê-las em sangue. E para ferir a terra com toda a sorte de pragas, e todas quantas vezes quiserem. Ó, lá na época de Moisés obedeceu a autoridade da palavra de Deus e, sangue nas águas, lembra? Jesus pegou no casamento as talhas, né? De água e vinho. Ele mudou a substância, foi ali. Pegou, fez assim com a água, vinho. E vinho de primeira. Quem tomou disse assim, ó, chamou o mestre de cerimônia. Não. O costume é servir o vinho melhor antes. Por que vocês estão servindo depois? O vinho de Jesus é melhor. Jesus que é o Salvador, meus irmãos. E que a salvação ele tem poder para mudar a nossa natureza. Jesus tem poder para mudar a tua natureza. Não há o que se preocupar. Sabe as pessoas que a gente prega a vida toda e não se converte, a gente fica assim, poxa, eu estou 30 anos pregando para aquela criatura de Deus e não converte. Jesus tem poder para salvar, irmãos, para converter. Minha mãe tem um testemunho lindíssimo, porque a minha mãe, uma mulher simples, mal sabia ler. Aprendeu a ler para ler a Bíblia. É um dos testemunhos da minha mãe. Voltou para a escola, porque ela queria ler muito a Bíblia. Quem lia a Bíblia para ela era eu. Nós incentivamos, ela voltou, ela começou a ler sozinha a Bíblia dela. A primeira Bíblia que ela leu sozinha, ela era toda encharcada. Porque enquanto ela lia, ela chorava. Porque ela nunca tinha tido a experiência de um poder que saltava daquelas folhas, porque a palavra de Deus é viva. E aquilo enchia, ela dizia assim. E a decisão da minha mãe afetou a história de toda a minha família, de todas as gerações. Minha mãe é bisavó, né? Minha mãe é bisavó, tinha me esquecido. E o meu
meu sobrinho neto, né? Ele já conhece o Evangelho, está conhecendo o Senhor. A decisão da minha mãe, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Jesus, de transformar a natureza humana que Ele criou, Ele manipulou. Né? Lá, façamos o homem, né? Façamos. Pó da terra, foi a Trindade. Ele tem poder ou não para transformar? Ele tem. E não importa a idade, não importa quem nós somos, o que a gente tenha feito. Ele pode mudar a nossa natureza. Ele pode mudar e fazer com que lá no início tenha aquele símbolo da conversão. Nós estávamos em perdição eterna, em passos largos indo para o inferno, né? Amando ao mundo maligno, servindo a Satanás como filhos do diabo, né? Vivendo como ímpios. E aí a gente conhece Jesus e muda tudo, meus irmãos. Como Paulo. E aqui eu concluo, conforme eu tinha combinado. É necessário nascer de novo. É necessário que haja uma mudança, nós que viemos das trevas, que a gente jamais volte para as trevas, meus irmãos. Que a gente jamais deixe de nos arrepender dos pecados, de converter dos maus caminhos, de nos voltarmos para Deus. Jamais se esqueça, o pai e a mãe, está aqui alguns pais, né? Futuros. Assim, eu já comecei a sentir isso, né? Eu ainda não estou no nível do Gaúcho, do Gilmar, da Bia e da Silva, né? Mas às vezes a Duda está fora, em retiro, né? É o máximo que acontece comigo quando ela vai para retiro, porque daí ela fica totalmente na mão do Senhor, lá com os irmãos, né? Até aqui a gente também controla, porque está sempre junto, sempre os 4 juntos. Esse é o nosso estilo de vida. Mas as minhas filhas, tem uma coisa que talvez a gente possa, como família, mostrar para elas, que elas possam ver Deus. É isso. Elas sempre vão poder voltar para casa. Elas sempre vão poder voltar para os pais. Não importa o que aconteça. Se elas pecarem, se elas se desviarem, se elas se desencaminharem, se no decorrer da vida delas acontecer algum percalço, porque eu não posso garantir nada, não sou Deus. Mas do que cabe a mim, eu vou dar minha vida para que elas conheçam ao Senhor Jesus. E meu sonho é um dia, a gente falou juntos aqui naquela mesa aqui, que estava aqui bem no meio aqui, lendo aquele livro, né? Eu e você para sempre lá. Cada um de nós queira ver nossas esposas, nossos maridos, filhos e filhas abraçando, sendo recebidos por Jesus lá na morada eterna. Que esse seja o grande sonho da nossa vida, nosso grande desejo é ver lá, né, a Marina, os filhos sendo abraçados, sendo recebidos por Jesus. Hein, Michael? Não tem nada maior, gente. E que a gente nunca se esqueça que a pessoa que a gente mais tem que se surpreender ao ver no céu é nós mesmos. Porque a gente não merece. E por isso que a gente carece de conversão diária, diante do Evangelho. Diariamente, a gente converter, olhar no espelho, converter ali, lendo a palavra, converter ao Senhor dos maus caminhos, sempre. E isso vai fazer com que as pessoas que olharem para a nossa vida também nos sigam. Nós não somos, nesse aspecto, senão sinalizadores também. Quando a gente vai daqui para lá e a gente quer ir no hospital, tem ou não umas plaquinhas dizendo onde é o hospital? São sinalizadores. Então, dessa forma, se nós estamos seguindo a Jesus, de quebrantamento em quebrantamento, de misericórdia em misericórdia, confissão em confissão, arrependimento de pecado em arrependimento de pecado, de fé em fé, né? A gente está ali, sabe, de conversão em conversão. Quem olhar para nós e resolver, né, nos seguir, vai para o mesmo lugar que a gente. Amém? Amém, irmãos. Então, é necessário mudança? Sim. É necessário conversão. Que o Senhor nos ajude e não nos falte a conversão.
diária. Amém?